Olá, hoje vamos inaugurar um novo quadro desse canal chamado Personalidade da Torá, que cada vez vamos contar a história de um grande sábio que existiu no judaísmo, contextualizando um pouco da história dele de forma resumida. Vamos começar pelo Ramchal, Rav Moshe Haim Luzzatto, que hoje foi aniversário de falecimento dele. Mas antes, por favor, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal, curta o canal e bote nos comentários qual rabino você quer que eu comente da próxima vez. Então vamos começar com a história do Ramchal. Ele era, vamos dizer assim, um jovem prodígio. Ele nasceu em 1707 na Itália, na cidade de Pádua, e ele morre aos 40 anos, mais ou menos aos 40 anos, em 1947, em Akko, em Israel. Ele, então, dizem que com 13 anos, ele já tinha estudado toda a biblioteca do tio dele, que era um grande rabino lá na Itália, sim, sendo que essa biblioteca não só era de livros judaicos, como também de livros de ciência, de filosofia, isso tudo aos 13 anos. Conta que aos 14 anos ele sabia todos os escritos do grande sábio de 1500, Arizal, né? Todo o Talmud, todo o Zohar, palavra por palavra, de cor. Os amigos dele comentavam que ele não sabia o que era esquecer alguma coisa. Aos 15 anos ele escreve seu primeiro livro e aos 17 anos ele já é uma pessoa muito conhecida lá na Itália, um grande rabino e erudito. Ele começa a estudar, se aprofundar no misticismo da Torá, nos livros da Kabbalah, e dizem que aos 17 anos ele tem um mérito, coisas que pouquíssimos sábios conseguiram, de receber dos céus um anjo, que a gente chama de Magid. Magid em português seria o contador, que é um anjo que as pessoas conseguem conversar com ele e estudar a Torá, ou seja, um anjo que ensinava a Torá para o Ramchal. Então ele é muito grande, e ele começa a ficar famoso, a sua fama começa a ganhar muita proporção, não só na Itália, como em outros países, como por exemplo na Alemanha, certo? E com o ensino da Kabbalah, começa a ficar ter uma polêmica, e vários sábios na Itália, mas principalmente na Alemanha, eles veem isso com maus olhos. Por quê? Porque logo no século passado tinha existido uma pessoa chamada Shabtai Tzvi, que a priori ele era um grande rabino, que ele foi para Israel e tal, e lá ele começa a propagar que ele era o Mashiach, que o Messias tinha chegado, e ele ensinava justamente Kabbalah para multidões. Muitas pessoas seguiram ele como o Messias, todas as comunidades começaram a ficar felizes que o Mashiach, o Messias, tinha chegado, e no final ele não era o Messias, mas não só isso, como ele acabou se convertendo forçado ao islamismo. Então veio o sultão e obrigou ele a se converter para o islamismo e pelo judaísmo. Você dá a vida e não se converte, e ele se converteu. Então foi uma quebra de expectativa e foi tipo um dos maiores traumas que existiu no judaísmo, principalmente na Europa. Depois disso, as pessoas ficaram proibiram as pessoas de ensinarem e estudarem Kabbalah, e qualquer jovem que aparecia estudando Kabbalah, ele já vinha aquele trauma do Shabtai Tzvi, então por isso que era proibido. E como ele começou a escrever muito sobre a Kabbalah, logo vieram os rabinos e começaram a fazer uma frente para ele não escrever mais, não ensinar mais, tá? Mas assim ele continuou escrevendo seus livros, propagando suas ideias, suas aulas, e depois ele se muda para Holanda, em Amsterdã. No caminho para Amsterdã ele passa por Frankfurt, e lá então ele é julgado por um tribunal rabínico, que eles falam para ele concordar em nunca mais escrever nada sobre Kabbalah, nem ensinar Kabbalah, e ele concorda. Não que ele pare de ensinar, na verdade ele passa a escrever livros com uma linguagem filosófica que na verdade era Kabbalah, mas ele deixou de usar a linguagem da Kabbalah porque os rabinos pediram. Então ele lá na Holanda ele chega, ele é recebido com muitas honrarias, a fama dele também aumenta mais e mais. Lá na Holanda chega a ter pessoas que falam assim, deixa eu pagar o seu salário para você ter sua subsistência e você fica só estudando Torá. Ele nega, ele fala, não, eu vou trabalhar com o meu próprio esforço. E ele moía lentes para ótica, né? Então ele tinha um trabalho, mas a maior parte do tempo ele ficava realmente estudando e ensinando Torá. Mas para o final da vida dele, ele se muda para para Israel. Ele faz aliá,
na cidade de Akko, que era a cidade portuária. Lá ele mora pouquíssimo tempo e logo ele e a família é atingido por uma peste que tinha na época e todos morrem, ele e toda a família, aos 40 anos, né, muito jovem. A vida dele foi curta, mas nessa vida ele conseguiu escrever mais de 80 livros, né, sendo que a gente tem em nossas mãos hoje cerca de 40 livros dele. Chegaram até a gente hoje. Livros esses que abordam vários assuntos. E ele conseguiu fazer a síntese perfeita, né, nos livros que ele escreve, tanto da Kabbalah do Arizal, a parte mística da Torá, como a Torá racional do Maimônides, como a ética e também a filosofia. Tudo isso está em total harmonia nas obras dele. Além disso, ele também chegou a escrever músicas, poemas e também peças de teatro e também atuava. Então a gente vê que o Ramchal era uma pessoa aparentemente eclética, que fazia de tudo, mas não, é porque ele enxergava uma unicidade na vida e via que tanto na música, tanto na ética, tanto nas leis e tanto no intelecto, tudo, a Torá engloba tudo isso e ele conseguia com perfeita harmonia ser quem ele foi. Dizem que o Magni Mesrit, ele falaria para os seus alunos que o Ramchal morreu cedo porque a geração não estava pronta para ele. Os ensinamentos dele eram muito à frente da geração, que tem muitos ensinamentos que hoje em dia a gente começa a entender exatamente o que ele queria dizer, que hoje a gente tem claridade para entender as ideias dele. Ele escreve muitos livros, os livros mais famosos seriam o Mesilat Yesharim, que ele faz um guia de Mussar, ou seja, de ética judaica, como você crescer de nível em nível, que em português seria O Caminho dos Justos, talvez é o livro mais famoso dele, e talvez o livro mais estudado de ética nas Yeshivot e pelos judeus. Tem o Derech Hashem, que é o livro que ele faz um guia, tem em português, O Caminho de Deus, que ele faz um guia sobre todo o judaísmo, explicando de forma didática. Tem o grande livro dele, Klar Sharei Chokhmah, os 138 portões da sabedoria, que ele é a primeira pessoa a conseguir explicar toda a Kabbalah do Arizal, do sistema do Arizal, de forma didática, em 138 capítulos, 138 portões. E tem o livro dele muito famoso de filosofia judaica, Dat Utvunot, também traduzido para português. Em português o título é A Sabedoria da Alma, que é um tratado filosófico judaico explicando sobre os pilares do judaísmo, as premissas do judaísmo, como o judaísmo vê os temas mais importantes, principalmente sobre o mal do mundo, que ele vai discutir, sobre o que é Deus, o que é profecia, e por aí vai. Então a gente vê que o Arizal foi uma pessoa gigante, que influenciou demais as futuras gerações, né? Hoje influencia demais o judaísmo, e ele foi enterrado em Tibérias, né, em Tvéria, ao lado do túmulo do Rabi Akiva. Dizem que também que o Rabi Akiva, como ele viveu 120 anos, só que ele fez chuvá aos 40 anos, que até antes dos 40 anos ele nunca tinha estudado o Torá. E o Ramchal, que morreu aos 40 anos, talvez, dizem que o Ramchal foi a reencarnação que veio consertar a alma do Rabi Akiva desses 40 anos, que o Rabi Akiva não pôde estudar a Torá, o Ramchal veio então completar. Então, gostaram? Por favor, ajuda o meu canal, só dá o curtir, só compartilhar com os amigos, se inscreve, ativa também o sininho para receber os novos posts e comenta se gostaram, quem vocês gostariam que eu falasse da próxima vez. Muito obrigado.